Nos primeiros meses de 2026, uma expurgação administrativa altamente coordenada e silenciosa ocorreu na burocracia interna do Palácio de Buckingham. 5 indivíduos diretamente ligados à família Parker Bowles foram discretamente e permanentemente removidos dos registros reais oficiais, diretórios de patronato, conselhos consultivos e listas de membros da Casa Real. Não houve comunicado à imprensa, nem uma declaração oficial do Palácio, e nenhum briefing foi fornecido aos correspondentes reais privilegiados. Os nomes simplesmente desapareceram da estrutura institucional da monarquia britânica. Embora o súbito desaparecimento dos membros da família da rainha, consorte da estrutura real, um evento significativo por si só, a verdadeira gravidade da situação reside na forma como foi executada. A pessoa que iniciou e impôs o apagamento desses nomes foi a princesa Anne, a princesa real. Além disso, quem deu a autorização executiva explícita para esse ataque administrativo sem precedentes foi o rei Charles III. Em uma manobra que reestruturou fundamentalmente a dinâmica de poder interna da Casa de Windsor, um monarca reinante sancionou uma ação institucional direcionada contra a família de sua própria esposa. Para compreender a magnitude deste evento, é necessário deixar de lado a pompa pública da monarquia e examinar a silenciosa máquina burocrática que dita o verdadeiro poder real. Listas reais, listas de patronato e contas do Ducado da Cornualha não se atualizam automaticamente. A inclusão ou exclusão de um indivíduo requer uma proposta formal, uma avaliação rigorosa da imagem institucional, um momento deliberado e a aprovação final do executivo. O público, em geral, permaneceu completamente alheio a essas remoções. As ausências foram detectadas inicialmente pela dedicada rede de correspondentes reais, pesquisadores, financeiros e observadores do palácio, que cruzam meticulosamente informações dos registros domésticos e das declarações financeiras. Quando esses pesquisadores contataram o palácio para esclarecimentos sobre os nomes desaparecidos, depararam-se com silêncio absoluto. No ambiente altamente controlado das comunicações reais, uma negação explícita é uma declaração que visa o debate. O silêncio absoluto é a confirmação definitiva de uma porta fechada. Os alvos dessa purga administrativa eram específicos e calculados. O nome mais proeminente removido foi o de Tom Parker Bowles, filho da rainha Camila. Como um escritor de sucesso na área da gastronomia, autor e personalidade da televisão, ele passou décadas cultivando uma imagem pública que parecia amplamente independente da ascensão de sua mãe à realeza. No entanto, essa independência profissional era fortemente subsidiada pela infraestrutura invisível da proximidade com a realeza. Essa infraestrutura consiste em acesso irrestrito a círculos da elite, consideração prioritária para nomeações de alto nível e a boa vontade institucional tácita que se estende automaticamente ao filho de uma rainha consorte. Laura Lopes, filha de Camila, também foi removida. Embora mantivesse um perfil público mais discreto do que o do irmão, ela sempre se beneficiou da mesma proximidade institucional, comparecendo a eventos reais exclusivos e circulando pelos espaços do palácio com autoridade inerente. Além de Tom e Laura, outros 3 nomes pertencentes à ampla rede
Parker Bowles foram destituídos de seus cargos de liderança, funções consultivas e influência política. Esses tipos específicos de nomeações raramente geram manchetes públicas quando são concedidas, o que as torna excepcionalmente fáceis de desmantelar sem atrair o escrutínio imediato da mídia. A remoção dessas 5 pessoas desmantelou uma presença institucional que levou 2 décadas para ser construída. Após o casamento civil de Charles e Camilla em abril de 2005, o Palácio de Buckingham empreendeu uma estratégia de reabilitação massiva paciente e altamente orquestrada para normalizar Camilla aos olhos de um público britânico profundamente cético. Um pilar central dessa estratégia foi a integração gradual da família Parker Bowles nos espaços reais. Ao longo de 20 anos, eles se tornaram figuras reconhecidas e integradas à órbita da realeza. A greve administrativa da princesa Anne desmantelou esse projeto de 20 anos em uma fração do tempo, demonstrando que, embora a presença institucional leve décadas para ser construída, basta uma única diretiva autorizada para destruí-la. O elemento definidor desta operação é a ideologia de sua arquiteta, a princesa Anne. A execução de Parker Bowles ela não foi um ato de mesquinha desavença familiar, mas sim a aplicação rigorosa de um princípio que a acompanhou por toda a vida. A princesa Anne é a personificação da meritocracia real. Em 1976, ela representou a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Montreal como amazona. Ela não recebeu uma isenção real nem tratamento especial para se qualificar. Conquistou seu lugar na equipe nacional por meio de um rigoroso desempenho atlético. Ela levou esse rigoroso padrão de mérito para sua vida familiar, tomando a decisão deliberada e sem precedentes de negar títulos reais aos seus próprios filhos, Peter Phillips e Zara Tindall. Anne garantiu que eles nunca fossem colocados na folha de pagamento da realeza e nunca tivessem permissão para usar os recursos do palácio. Ela exigiu que construíssem vidas independentes, o que resultou na carreira de Peter, na gestão esportiva e no sucesso de Zara como amazona olímpica. Nenhum dos filhos de Anne depende da proximidade com a coroa para sua renda financeira ou posição social. O remover os nomes Parker Bowles. A princesa Anne estava aplicando ativamente seu próprio padrão, intransigente à família de sua cunhada. Por 20 anos, Anne observou a rede Parker Bowles se beneficiar de um modelo de proximidade real, um sistema onde a proximidade com o poder se traduz automaticamente em acesso imerecido prestígio e benefícios financeiros discretos. Esse modelo representava a antítese exata da crença profundamente arraigada de Anne de que a instituição da monarquia deve ser conquistada pelo dever e não explorada por meio do casamento. Anne sempre realizou mais compromissos públicos por ano do que quase qualquer outro membro da realeza em exercício, operando de forma discreta e eficiente, sem buscar visibilidade na mídia ou adulação pública. De sua perspectiva, a integração dos filhos de Camilla e de sua extensa rede à infraestrutura real era uma vulnerabilidade institucional inaceitável. A princesa Anne não chegou a essa conclusão no início de 2026. Ela nutria essa convicção há 20 anos.
Sua genialidade residia em sua extraordinária paciência. Ela esperou 2 décadas para que as condições institucionais precisas se alinhassem, garantindo que suas ações fossem reconhecidas como uma reforma necessária e não como uma vingança pessoal. Esse alinhamento perfeito ocorreu após a prisão amplamente divulgada do príncipe Andrew em fevereiro de 2026, em relação às suas ligações com o escândalo de Jeffrey Epstein. As consequências globais resultantes colocaram o Palácio de Buckingham sob imensa pressão para demonstrar total responsabilidade e erradicar qualquer percepção de nepotismo ou privilégio imerecido. Nesse clima volátil, remover indivíduos que dependiam unicamente de sua proximidade com a realeza não era apenas uma questão de princípio, era uma questão urgente de sobrevivência institucional. Anne compreendeu o momento histórico com perfeição e executou a purga. Contudo, a princesa real não poderia ter alterado os registros oficiais do palácio sem a autorização explícita do soberano. O rei Charles III sancionou ativamente a remoção da família de sua própria esposa das listas reais. Para compreender essa traição aparentemente brutal, é preciso analisar a realidade física e psicológica do rei no final de 2025 e início de 2026. Charles completou 76 anos em novembro de 2025, enquanto se submetia a um tratamento médico ativo e contínuo para um câncer diagnosticado em fevereiro de 2024. Administrar uma instituição global enquanto lida com uma doença grave altera fundamentalmente o processo de tomada de decisão de um monarca. O foco muda irrevogavelmente da gestão política diária para a permanência do legado histórico. O rei Charles tem refletido discretamente sobre como seu reinado será registrado pela história, especialmente à sombra dos escândalos catastróficos envolvendo o príncipe Andrew. Charles entende melhor do que qualquer outro membro da família real viva a rapidez com que um único membro pode causar danos irreversíveis a uma instituição milenar. Quando a princesa Anne apresentou a proposta de eliminar os nomes da família Parker Bowles das listas oficiais, Charles não precisou de muita persuasão. Ele reconheceu imediatamente que a influência institucional da família de sua esposa havia se expandido muito além do que o atual clima público extremamente crítico poderia tolerar. O rei Charles sempre demonstrou uma capacidade implacável de separar seus afetos pessoais de seus deveres constitucionais. Seu amor pela rainha Camila é um fato histórico comprovado. Ele suportou décadas de intensa hostilidade pública e atritos constitucionais para garantir sua posição como sua esposa e rainha consorte. No entanto, Charles reconheceu que Tom Parker Bowles, Laura Lopes e a extensa rede de associados não eram a mulher com quem se casou. A presença contínua deles nas listas reais não era uma condição para sua devoção conjugal. Ele é perfeitamente capaz de manter um profundo afeto por sua esposa, enquanto simultaneamente realiza uma avaliação fria e pragmática de que a presença de sua família representa um risco estratégico para a coroa. Além disso, a decisão do rei de autorizar a princesa Anne a executar a operação foi uma jogada de mestre em termos de arquitetura administrativa. Charles não confrontou Camila diretamente nem emitiu uma diretiva formal do palácio com sua assinatura.
ao conceder discretamente a Anne sua aprovação executiva e permitir que ela liderasse o processo, Charles forneceu cobertura institucional para toda a operação. Como Anne é universalmente respeitada por sua integridade e ausência de ambição pessoal, seu envolvimento apresentou as remoções como uma tarefa doméstica necessária e pautada por princípios, em vez de uma ação unilateral e hostil de um marido contra os parentes de sua esposa. Foi uma estratégia limpa e altamente dissimulada, que alcançou o resultado exato desejado sem deixar rastros da participação do rei. O catalisador invisível que impulsiona toda essa reestruturação é o príncipe William, príncipe de Gales. Ao longo dos 12 meses anteriores, a autoridade de William dentro do Palácio de Buckingham expandiu-se exponencialmente. O rei Charles facilitou deliberadamente essa transição de poder, concedendo formalmente a William e Catherine a autoridade para emitir mandados reais em 2025, um privilégio historicamente reservado exclusivamente ao monarca reinante. À medida que a saúde do rei oscilava, William assumiu uma liberdade crescente sobre a direção estratégica da monarquia. O príncipe William estabeleceu uma política de tolerância zero em relação à proximidade com a realeza. Ele opera sob a estrita convicção de que qualquer pessoa que se beneficie da proximidade com a coroa, sem desempenhar um papel direto funcional e de trabalho, representa um risco para a sobrevivência da instituição. Ele aplicou essa filosofia corporativa implacável à gestão do Ducado da Cornualha e a aplicou de forma abrangente à casa do príncipe Andrew. Na visão estratégica de William, para uma monarquia enxuta e altamente eficiente, a equipe da Parker Bowles era uma ponta solta perigosa que precisava ser cortada imediatamente. O alinhamento entre o príncipe William e a princesa Anne, nessa questão específica, criou uma força institucional imparável. William, moldado aos 15 anos pela morte traumática de sua mãe, a princesa Diana tornou-se um herdeiro que acredita que a monarquia deve ser menor, mais transparente e estritamente baseada no mérito. Sua tia, a princesa real, personificou essa mesma filosofia por 50 anos. Quando o futuro rei e a mais respeitada integrante da família real se uniram para eliminar privilégios imerecidos à família Parker Bowles, ficou completamente indefesa. Catherine, princesa de Gales, desempenhou um papel altamente sofisticado e focado nesta transição de poder. Após sua recuperação transparente e amplamente divulgada do tratamento contra o câncer em 2024, Catherine, enorme onda de afeto público global. Dentro da estrutura da Casa Real, a admiração pública se traduz diretamente em autoridade institucional interna. Catherine utilizou esse imenso capital político com extrema cautela. Ela não atua apenas como uma esposa que oferece apoio, mas como uma estrategista fundamental ao lado do príncipe William. Ela assumiu um papel de liderança na coordenação da resposta mais ampla do palácio à crise do príncipe Andrew e garantiu que a agenda de reformas de William seja implementada de forma consistente em todos os departamentos. A remoção da rede Parker Bowles está perfeitamente alinhada com a visão unificada dela e de William para o futuro. Catherine não precisa emitir declarações sobre a purga. Sua ascensão silenciosa ao centro da autoridade do palácio
desloca naturalmente as estruturas de poder anteriores. A realidade operacional da crescente influência de Catarina representa uma ameaça grave e imediata à posição da rainha Camila, a mulher que rapidamente acumula a autoridade suprema. Dentro do palácio de Buckingham, não é aliada de Camila, ela é a sucessora direta de Camila. Cada passo estratégico que Catarina dá em direção ao centro do poder institucional redefine e diminui inerentemente a posição da atual rainha consorte. A rainha Camila foi completamente pega de surpresa com o apagamento dos nomes de sua família. Tendo sobrevivido a 20 anos de implacável escrutínio público e a complexa política palaciana para garantir o título de rainha consorte, ela é especialista em compreender a dinâmica mutável do poder real. No entanto, no início de 2026, sua atenção estava totalmente voltada para mitigar as consequências do escândalo do príncipe Andrew e monitorar cuidadosamente a consolidação da autoridade do príncipe William. Ela estava se protegendo contra ameaças do futuro rei e da mídia. Não estava de olho na princesa Anne. A precisão e a rapidez da operação garantiram que os 5 nomes fossem apagados permanentemente antes que Camila tivesse a oportunidade de se defender. A perda sofrida por Camila e sua família vai muito além da remoção simbólica de nomes de um registro digital. Eles perderam a valiosa e invisível infraestrutura da monarquia. Quando o nome de um indivíduo é removido das listas reais oficiais, as portas do privilégio não se fecham abruptamente. Elas simplesmente se tornam incrivelmente pesadas. A comunicação acelerada cessa. Os convites automáticos para encontros da elite desaparecem. A autoridade tácita que garante deferência em ambientes de alto nível se esvai da noite para o dia. Essa ambiguidade é uma forma particularmente brutal de exílio institucional, pois não há decreto oficial para protestar, nem ação direta para contestar formalmente. O ritmo de acesso simplesmente para. Camila encontra-se atualmente numa posição cada vez mais claustrofóbica e isolada dentro do palácio. Os aliados tradicionais em quem ela confiaria para aconselhamento e defesa estão comprometidos ou neutralizados. O rei Charles continua sendo seu marido, mas foi ele quem sancionou o ataque administrativo contra sua família. Recorrer a ele para obter apoio em relação a essa ferida específica é uma impossibilidade estratégica. O relacionamento do príncipe William com Camila sempre foi estritamente funcional, marcado pela sombra permanente e não reconhecida da morte de sua mãe. Ele vê a eliminação da influência da família dela como uma reforma institucional necessária. Além disso, a rede de apoio externa de Camila foi sistematicamente desmantelada. Sua irmã Annabel Elliot foi anteriormente removida da folha de pagamento do Ducado da Cornualha, quando o príncipe William assumiu o controle da propriedade, privando-a do acesso interno ao palácio. Camila manteve obstinadamente sua longa amizade com Sarah Ferguson, a duquesa de York. No entanto, após a divulgação de documentos relacionados a Epstein, no início de 2026, envolvendo o príncipe Andrew Ferguson, tornou-se um problema extremamente prejudicial. O príncipe William considera Ferguson uma ameaça direta à reputação da coroa, e a recusa de Camila em romper a amizade prejudicou seriamente seu capital político junto aos principais estrategistas do palácio.
Consequentemente, a rainha Camila está cercada por um rei que a apoia, mas que está comprometido, um herdeiro focado em reformas institucionais implacáveis, uma princesa de Gales, que ascende rapidamente ao poder supremo, e uma princesa real, que acaba de orquestrar com sucesso o desmantelamento do acesso de sua família aos altos escalões do poder. Embora Camila oficialmente mantenha o título de rainha consorte e resida no Palácio de Buckingham e comande uma equipe real, sua influência institucional real foi fundamentalmente fragmentada. O silêncio da família Parker Bowles após sua remoção tem sido absoluto. Não houve críticas defensivas em restaurantes, contendo mensagens subliminares de Tom Parker Bowles, nenhum vazamento para jornalistas amigos e nenhuma reação discreta por meio de correspondentes da realeza. Esse silêncio total sugere uma clara compreensão de sua nova realidade. Reclamar publicamente da perda de privilégios reais e merecidos durante um período de intensa demanda pública por prestação de contas da realeza seria um suicídio profissional. Eles aceitaram a remoção porque contestá-la apenas evidenciaria a extensão da proximidade injustificada de que desfrutaram por 2 décadas. A remoção dos nomes. Parker Bowles é uma ação administrativa irreversível. A monarquia britânica moderna não reintegra silenciosamente indivíduos que foram formalmente expurgados por se valerem de privilégios baseados em proximidade. Este ato não é uma disputa familiar passageira. É um sinal institucional permanente. A transição do rei Charles para o príncipe William está em pleno andamento e representa uma reformulação completa do funcionamento da monarquia. O palácio está sendo sistematicamente reestruturado em uma entidade menor mais coesa e rigorosamente responsável. A princesa Anne agindo com a autorização do rei. E o apoio do herdeiro demonstrou que as antigas regras de proximidade com a realeza estão mortas. Aqueles que construíram sua posição com base na proximidade, em vez de em um propósito direto e prático, descobriram os limites exatos de seu poder. A única questão que resta nos corredores do Palácio de Buckingham é se essa purga terminou ou se a princesa Anne está avaliando os próximos nomes a serem apagados permanentemente dos registros da realeza.